Isso é o que acontece quando a internet de 1.500 escolas corre o risco de cair a qualquer momento e o pior, o problema estava no coração da maior cidade do Brasil. Você não vai acreditar no que a NetAdept encontrou. Eu sei o que você está pensando, data center? Nossa, que chato! Mas espere, o que vou te mostrar hoje não é só sobre cabos e configurações. É sobre um desastre de TI que estava a um clique de distância de paralisar a educação de milhões de crianças em São Paulo. O data center da prefeitura, que deveria ser uma fortaleza digital, era na verdade um queijo suíço cheio de furos. Né? E a NetAdept Technologies foi chamada para o que parecia ser uma missão impossível: transformar esse caos em uma rede à prova de balas. Se você é um gestor de TI, um profissional de redes ou simplesmente alguém que quer saber como a verdadeira redundância funciona, fique comigo, porque o segredo que vou revelar hoje sobre Cisco Nexus, Meraki e BGP vai mudar a forma como você vê a infraestrutura de rede. E sim, a palavra-chave é redundância, mas não a redundância que você acha que conhece. A redundância que realmente funciona. São Paulo, a maior metrópole do país, e a educação municipal, totalmente dependente de uma única rede. Pense nisso. Aulas online, sistemas de matrícula, plataformas de pedagogia, tudo passando por um único ponto: o data center da prefeitura. Garantir que 1.500 escolas com milhares de professores e alunos tivessem acesso contínuo à internet não era um luxo, era a base da educação moderna. Mas por baixo do capô, a realidade era de dar arrepios. A rede estava instável, frágil e mal documentada. Cada queda de energia, cada manutenção, cada falha técnica significava escolas sem conexão, aulas canceladas e um prejuízo imensurável no aprendizado. A prefeitura sabia que precisava de ajuda. A Telefônica, parceira no projeto, sabia que precisava do melhor. E o melhor, neste caso, era a NetAdept Technology, especialistas em transformar pesadelos de TI em cases de sucesso. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Michel Casquel aqui na área com vocês novamente. Preparamos esse vídeo incrível para vocês. Antes de continuarmos, que tal dar aquele apoio bacana para o nosso canal? Curte o vídeo clicando no botão de like e compartilhe com toda a sua turma para ajudar a espalhar nosso conteúdo. Se você ainda não faz parte do nosso time, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo conteúdos irados como este. Bora embarcar nessa juntos então? O primeiro passo da NetAdept foi o mais importante: o assessment. Pense nisso como um médico examinando um paciente grave. Não adianta dar remédio sem o diagnóstico. E o diagnóstico do data center era de UTI. A equipe da NetAdept encontrou falhas que fariam qualquer gestor de TI perder o sono. O resumo dos problemas era uma lista de horrores técnicos. Primeiro, a falta de documentação. Era como tentar construir um prédio sem planta baixa. Ninguém tinha um mapa da topologia de rede. Segundo, e o mais grave, a redundância era uma piada. Os links secundários das escolas não convergiam. Os equipamentos de ponta, como os switches Nexus e os roteadores Meraki, estavam configurados de forma standalone, ou seja, sozinhos, sem conversar entre si. Se um caía, metade da rede ia junto. O firewall Palo Alto, redundância capenga. Em resumo, o data center tinha mais furos que um queijo suíço, e a NetAdept precisava tapar cada um deles rápido. Vamos mergulhar no primeiro vilão. O coração do data center, os dois switches Cisco Nexus 9000, modelo 93180YC, equipamentos de altíssimo nível projetados para redundância. Mas pasmem, eles estavam configurados como standalone. Isso significa que cada um trabalhava por conta própria. Se você desligasse um deles, seja para uma simples manutenção ou por uma falha inesperada, a rede que dependia dele desabava. Era um erro de configuração básico, mas com consequências catastróficas. A NetAdept sabia que precisava de uma dupla dinâmica. Eles precisavam se comportar como um só, e a chave para isso era o VPC, o Virtual Port Channel da Cisco. O VPC transforma dois switches físicos em um único switch lógico. É o segredo para a redundância real. Em data centers, a NetAdept reconfigurou os Nexus, criou o Peer Link de 10 GB para sincronização e o Keep Alive de 1 GB para monitoramento. O resultado, testes de desligamento agora mostravam zero interrupção. O Nexus virou uma rocha, e isso é só o começo.
O segundo vilão eram os 6 roteadores Meraki MX250, responsáveis por conectar diretamente às escolas. O problema? Todos estavam conectados majoritariamente ao Nexus primário. Se o Nexus primário caísse, os Meraki ficavam órfãos e as escolas offline. A redundância não era só sobre ter 2 equipamentos, mas sobre ter caminhos alternativos para todos eles. A NetAdept agiu com precisão cirúrgica. Redistribuímos os roteadores Meraki, conectando 3 ao Nexus primário e 3 ao Nexus secundário. Mas não parou por aí. Usamos o Link Aggregation Control Protocol para garantir que cada Meraki tivesse uma conexão robusta e com failover garantido. Para os 2 Nexus, essa redistribuição e otimização de portas transformou os Meraki de pontos de falha em pontos de distribuição inteligentes e redundantes. A rede começou a ganhar forma. Agora, o grande problema que afetava diretamente as escolas, a falha de convergência dos links secundários. Cada escola tinha um link principal e um secundário, mas na hora H, o secundário ficava tirando um cochilo. A NetAdept sabia que a solução estava no BGP, o Border Gateway Protocol. O BGP é o GPS da internet, o protocolo que decide o melhor caminho para o tráfego de dados. A equipe configurou a adjacência BGP entre os Nexus e os 6 Meraki MX250. Isso permitiu que o BGP tomasse decisões inteligentes sobre qual link usar. Ajustamos os pesos e as métricas para priorizar o link principal, mas com a garantia de que, em caso de falha, o BGP redirecionaria o tráfego para o secundário em milissegundos. O mesmo foi feito com os 2 Cisco ASR1001X da Telefônica, que forneciam os links MPLS, 4 links no total, todos agora gerenciados pelo BGP. Nos testes de desligamento, a troca de link era imperceptível. O problema do cochilo foi resolvido. A rede estava finalmente inteligente. Nenhuma rede é segura sem um bom firewall. E o Palo Alto PA5450, peça-chave na segurança, também estava com a redundância capenga, um risco imenso para a segurança de dados da prefeitura. A NetAdept revisou a configuração de alta disponibilidade. Garantimos que o HA-Sync estava sincronizando regras de firewall e estados de sessão entre os dispositivos. Isso significa que, se o firewall primário falhar, o secundário assume com todas as informações de segurança em tempo real. Ajustamos os grupos de failover para detecção ultra rápida de falhas. O Palo Alto virou uma muralha dupla, garantindo que a segurança não fosse comprometida em nenhum cenário de pane. A rede estava agora não apenas redundante, mas segura. Para entender a profundidade do trabalho da NetAdept, precisamos ir além dos títulos. A implementação do VPC, por exemplo, exigiu a reescrita de centenas de linhas de configuração, garantindo que o multi-chassis interchannel estivesse perfeito. A configuração do BGP não foi apenas ligar o protocolo, foi um trabalho minucioso de ajuste de local preference e também do atributo, ASPath Prepending, para controlar o tráfego de forma otimizada, garantindo que os links primários fossem sempre preferidos, mas que os secundários estivessem prontos para assumir o controle sem a menor perda de pacote. A equipe teve que mapear cada VLAN, cada subrede, cada rota estática que estava causando conflito e reescrever a arquitetura de roteamento do zero, transformando o roteamento estático e frágil em um roteamento dinâmico e resiliente. O projeto não foi apenas consertar, foi rearquitetar a espinha dorsal digital da educação de São Paulo, usando as melhores práticas globais de data center. Criamos uma topologia documentada, algo que a prefeitura nunca teve, entregando um manual de instruções para o futuro. Isso é o que separa um técnico de um arquiteto de soluções. Depois de semanas de trabalho intenso, os testes finais foram à prova de fogo. Desligaram switches, tiraram links MPLS do ar, forçaram o failover do firewall. E o resultado? Zero interrupção nas escolas. A conectividade continuou lisa, como se nada tivesse acontecido. O data center, antes do queijo suíço, agora era uma fortaleza digital. Mas o impacto real vai muito além dos KPIs técnicos. O sucesso desse projeto significa que professores podem usar plataformas digitais sem medo de quedas. Significa que a gestão escolar é mais eficiente. Significa, acima de tudo, inclusão digital para milhares de alunos. Como disse um professor, antes a internet caía e a aula parava. Agora a gente confia na rede e isso mudou o jeito de ensinar. Esse é o legado da NetAdept. Tecnologia que transforma vidas. O case da Prefeitura de São Paulo é a prova de que a sua empresa não precisa conviver com o queijo suíço. Se você é gestor de TI,
CEO ou dono de negócio e está enfrentando problemas de redundância, segurança ou estabilidade, você precisa da expertise da NetAdept. Não somos apenas os profissionais que consertam. Rearquitetamos sua infraestrutura para o futuro. Não espere a falha acontecer. A hora de agir é agora. Clique no primeiro link da descrição e solicite um assessment gratuito com a NetAdept Technology. Deixe que os especialistas que consertaram a rede de São Paulo transformem o seu data center em uma fortaleza. NetAdept Technology é a parceira que faz acontecer. E se você, como eu, se empolgou com o poder do BGP e das redes de alta disponibilidade, eu tenho uma recomendação de leitura essencial para dominar o BGP e entender a fundo como funciona o roteamento que salva redes como a de São Paulo. O livro BGP Design and Implementation é o seu próximo passo. É o guia definitivo para qualquer profissional de TI que busca excelência. Eu deixei o link da Amazon Brasil na descrição. Comprando por lá, você apoia o canal e investe no seu futuro profissional. Não perca tempo, garanta sua cópia e comece a construir a sua própria fortaleza de rede hoje. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E me diga nos comentários qual o maior queijo suíço que você já encontrou na sua rede. Até a próxima!